meus queridos alunos, estamos aqui nesse 15 de novembro de 2015, um domingo à noite. A esposa viajou com os filhos, a casa está vazia, então é o momento que o marido aproveita, né? Aproveita para fazer o quê? Aproveita para fazer vídeos, já que a sala está em silêncio. E o vídeo que eu vou fazer hoje é sobre o filo porífera. Nós estamos iniciando uma série de vídeos sobre o reino animal, o primeiro já está no ar, que foi sobre embriologia. Esse vídeo de embriologia vai lhe dar os conceitos chaves para você entender os filos animais. Vamos ao primeiro filo, que é o filo porífera. Animais lindos, como você está vendo aí na tela, eles estão presentes em recifes de corais, né? Conhecidos como esponjas. Os poríferos são conhecidos como esponjas. Eles são, maioria, marinho, mas existem alguns de água doce. São animais que vivem fixos no fundo, né? Em contato com o solo, animais fixos que não se movem, por isso nós dizemos que eles são sésseis. E lembre da aula de embriologia, que foi quando eu lhe disse pela primeira vez que os poríferos são chamados de parazoa. Parazoa, a rigor, significa ao lado dos animais, porque ele é um animal bem primitivo, ele é um parazoa, o que significa que ele não tem folhetos embrionários, ele não forma tecidos. Alguns livros dizem que poríferos são diblásticos, mas é um pouco errado, né? Está ultrapassado, porque diblástico é quem tem aqueles folhetos chamados de ectoderme e endoderme. E porífero nem chega até ectoderme e endoderme. Ele não tem folhetos embrionários, ele não forma tecidos, e por isso eles são chamados de parazoa. Como eles não têm tecidos, uma palavrinha muito comum que aparece com porífero é aneuromiário. Os poríferos são aneuromiários. A é uma negação, vem de não, né? Neuro de tecido nervoso, mio de tecido muscular. Aneuromiários, ou seja, eles não possuem tecido nervoso nem tecido muscular. Uma característica marcante de porífero que você vai aprender no decorrer dessa aula é que poríferos alimentam-se por filtração da água. Eles vão se alimentar por filtração da água, essa é uma característica bem marcante de porífero, e já já você vai entender como é feita essa alimentação por filtração da água. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada em como é a estrutura básica dos poríferos. Bom, vamos pensar no nome do bicho. O bicho é conhecido como porífero. Então, obviamente, o corpo dele é cheio de poros. Ele tem um corpo todo perfurado por poros. O interior do corpo tem uma cavidade que nós chamamos de átrio ou espongiocele e tem uma abertura maior do que os poros, que é chamada de ósculo. Na verdade, ósculo em latim significa beijo. É porque no primeiro momento se imaginava que o ósculo correspondia à boca do porífero. Hoje, pelo funcionamento, você vai ver que o ósculo está mais para ânus do que para boca. Mas o nome ficou consagrado, ficou ósculo mesmo. Tudo bem? Então o nome será ósculo. Agora veja, tá aí, o porífero então está cheio de poros, está ali os poros, a cavidade que é o átrio e o ósculo. Mas eu disse para vocês que os poríferos se alimentam por filtração da água. À medida que a água passa pelo corpo dos poríferos, eles vão capturando os alimentos. Então, você tem que saber o caminho que a água percorre no corpo dos poríferos. E o caminho será o seguinte: a água vai entrar nos poríferos passando pelos poros. Aí vai ali pelo átrio, por essa cavidade chamada átrio, e sai pelo ósculo. Por isso que eu lhe disse que o ósculo está mais para ânus do que para a boca, porque é o local de saída. Então, esse caminho você tem que saber. A água entra pelos poros, passa pelo átrio, também chamado espongiocele, e sai pelo ósculo. Esse é o caminho que a água percorre no corpo dos poríferos. Mas vamos detalhar um pouquinho mais o corpo deles, repare bem. Vamos pegar esse pedaço aqui do corpo do porífero e ampliar. Vamos ver essa parede. Então, aquela abertura ali é onde está o poro. Ali está o poro, por onde a água vai entrar. Tá. Agora, poríferos têm uma célula típica, uma célula marcante do filo porífera, característica, que é uma célula chamada coanócito. O coanócito é assim, olha. Esses são os coanócitos. O nome dessa célula é essa. Veja que ela tem uma projeção ali que a gente chama de coana, daí o nome coanócito, e ele tem também os flagelos, né? Veja que é uma célula flagelada, os coanócitos.
Está ali o flagelo piscando para você. Note também que os coanócitos se posicionam voltados para dentro, os coanócitos se posicionam no átrio. Veja que o átrio ali está forrado de coanócitos. Então eu lhe disse que a água entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Mas o que faz a água seguir esse caminho? Ora, o que vai fazer a água seguir esse caminho é o batimento do flagelo dos coanócitos. São milhares de coanócitos agitando seus flagelos. Essa agitação dos flagelos cria essa corrente de água que faz a água entrar pelo átrio, entrar pelos poros, passar pelo átrio e sair pelo ósculo. Tá certo. Bom, mas nem só de coanócito vive um porífero. Que outras células ele possui? Revestindo o corpo do porífero do lado de fora, nós teremos células chamadas de pinacócitos. Então, do lado de fora, vão aparecer essas células chamadas pinacócitos. Olha ela aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos já o coanócito voltado para dentro, o pinacócito revestindo o lado de fora. E dentro da parede do corpo dele, vai aparecer algumas células que lembram a movimentação de uma ameba. A maneira como ela se move lembra a ameba. E daí o nome dessas células ser amebócitos. Então, nós temos dentro da parede do corpo os amebócitos. Não se perca, não sei como seu professor te ensinou, não sei como está no seu livro didático, mas os amebócitos também podem ser chamados de arqueócitos. Amebócitos ou arqueócitos, depende do autor. Tá, então temos aí as células. Agora pense comigo. A água entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Esse movimento de água poderia fazer a parede do porífero colabar, uma grudar no outra. A mesma coisa que acontece se você pegar um canudo e soprar forte. Se você soprar um canudo forte, o que acontece com a parede do canudo? Colaba, gruda uma na outra. Há esse risco. Quando a água passa pelo porífero, a parede poderia colabar. Por que não colaba? Porque na parede dos poríferos existem estruturas chamadas de pinacócitos. Chamadas de espículas. Dentro da parede tem estruturas chamadas de espículas. Espículas calcárias ou silicosas. Essas espículas vão dar firmeza à parede do porífero. Elas que dão resistência à parede do porífero, impedindo que quando a água passe, a parede do corpo colabe. Então, vamos lá. Simplificadamente, resumidamente, como é a parede do corpo do porífero? Voltado para dentro, voltado para o átrio, você tem ali os coanócitos, células típicas de poríferos. Revestindo o lado externo, nós temos células chamadas pinacócitos. Do lado de dentro, você tem os amebócitos, também chamados de arqueócitos, e tem as espículas, que não são células, mas estão ali para oferecer resistência à parede do porífero. Senão ela poderia colabar no momento que a água passasse. Essa é a estrutura básica dos poríferos. Tá, mas vamos adiante porque eu disse para vocês que os poríferos se alimentam por filtração da água. Vamos ver como é que isso acontece. Olha bem, aqui nós temos um detalhezinho do porífero. Bom, o flagelo dos coanócitos bate e no que bate ele cria uma corrente de água. Só que essa água, obviamente, não vem pura. Quando esses flagelos batem, eles criam uma corrente de água e essa corrente traz partículas de alimento. Então, algumas partículas de alimento podem ser algas unicelulares, cianobactérias, enfim, trazem comida, o que seria a comida dos poríferos, junto com a movimentação da água. Note aqui que uma dessas partículas alimentares grudou na coana, nessa projeção do coanócito que nós chamamos de coana. E aí o alimento começa a deslizar pela coana em direção ao coanócito. E o coanócito fagocita o alimento. O coanócito vai fagocitar o alimento. Ele agora vai passar esse alimento que ele capturou para aquela célula chamada de amebócito. Então, o amebócito agora recebe o alimento. Veja, alguns livros colocam que a digestão começa dentro do coanócito e o amebócito completa a digestão.
Livros mais recentes estão colocando que a digestão é inteira no amebócito. Tudo bem, não vamos discutir, é um detalhe pequeno. O fato é, o batimento do flagelo dos coanócitos faz a água circular. No que a água circula, ela traz alimentos que o próprio coanócito captura. O coanócito pega esse alimento e passa para outra célula chamada de amebócito. O amebócito agora vai ter duas funções. Ele vai digerir o alimento e distribuir. Nós estamos falando de um bichinho muito simples. Oh, meu Deus, é um porífero, uma esponja. Um bicho desse não tem sistema circulatório. Então, quem é que vai distribuir o alimento pelo corpo dele? Observe. O coanócito vai digerir o alimento e vai levar esse alimento para as outras células. Então, o amebócito é conhecido por esse nome devido a ter movimentos como de uma ameba, movimentos ameboides. E assim ele leva o alimento até outras células, como os pinacócitos. Então, o amebócito recebe o alimento que o coanócito capturou, digere o alimento e distribui esse alimento para as outras células, já que eles não têm sistema circulatório. O amebócito se encarrega dessa digestão. Mas você deve estar atento a um detalhe da maior importância para entender o porífero. Note que porífero, portanto, não tem uma cavidade digestiva. O alimento é capturado por uma célula, que é o coanócito, e é digerido por células, como o amebócito. A digestão não ocorre dentro de uma cavidade, como em você. Você digere o alimento na cavidade da boca, na cavidade do estômago, na cavidade do intestino. Um porífero não. Ele não digere o alimento dentro de uma cavidade. Ele digere o alimento dentro de uma célula. Por isso que nós dizemos que a digestão dele é intracelular. A digestão deles é intracelular. Qual é a grande desvantagem da digestão intracelular? É que se quem digere o alimento é uma célula, o animal só vai poder comer algo que seja menor do que a célula. Uma esponja não vai dar conta de comer um peixe inteiro, não dá. Porque ele só consegue comer algo, ingerir algo que seja menor do que a célula, do que o coanócito. Então isso cria uma limitação, mas eles são seres vivos muito simplesinhos, vivem bem assim. Então o que você já aprendeu? Você já aprendeu sobre a parede do corpo do porífero, você sabe que ela é sustentada por espículas, você já foi apresentado às células dos poríferos, sendo que o coanócito é uma célula típica. Agora, os poríferos, as nossas queridas e inestimáveis esponjas, têm 3 tipos corporais básicos. Vamos dar uma olhada nele? As esponjas podem ser do tipo ascon, sicon ou leucon. Vamos ver aqui as esponjas do tipo ascon. Olha como ela é. Simplesinha, um grande átrio, os coanócitos voltados por átrio, aquela base que você já aprendeu hoje. Então, como é que funciona? Você sabe que a água vai entrar pelos poros, aí ali no átrio os coanócitos vão pegando alimento, passar para amebócito, aquele blá 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 todo que você já conhece, pega o alimento e tal, e a água sai pelo ósculo. Esse é o padrão ascon, um padrão simplesinho de esponja. São as esponjas mais simples. Vamos agora dar uma olhada na esponja do tipo sicon. Olha como é o corpo dela. Já temos uma mudança. Na esponja sicon, você vai notar que a parede do corpo não é lisa, ela começa a fazer curvas. Ô, criatura! Toda vez que na biologia você tem uma estrutura que podia ser retilínea, mas ao invés de retilínea ela começa a fazer curvas, é sinal de que a ideia é aumentar a área. Se faz curvas, aumenta a área. Se eu aumento a área, cabe mais coanócitos. Então, a grande vantagem da esponja sicon é que essas curvaturas da parede da esponja aumentam a área que pode abrigar coanócitos. Portanto, uma esponja sicon contém mais coanócitos do que a esponja ascon e, portanto, tem maior capacidade de captura de alimentos. Bom, veja como é. A água entra pelos poros, passa ali pelos coanócitos e sai pelo ósculo. Note também que da sicon para ascon, o átrio reduziu. O átrio vai ficando menor. Porque o coanócito, criatura, o coanócito é uma célula microscópica. Não adianta você dar para ele um volume enorme de água, ele não dá conta. Quando você começa a fazer essas curvas e diminuir o átrio, os coanócitos vão lidando com volumes menores de água.
E assim eles se tornam mais eficientes na captura do alimento. Tá. O terceiro tipo de esponja é a esponja mais complexa, é a esponja do tipo leucon. Olha, agora os coanócitos se reúnem em câmaras, muitas vezes chamadas de câmaras vibráteis, devido àquele batimento dos flagelos. Você agora tem uma quantidade ainda maior de coanócitos, porque o número de curvas aumenta. E como eles se reúnem em câmaras, eles lidam com volumes cada vez menores de água, aumentando a eficiência, a capacidade de capturar o alimento. Note como agora o átrio está bem reduzido. Reduziu muito o átrio. Então, olha lá. A água entra pelos poros, passa pelas câmaras vibráteis e sai pelo ósculo. Então, agora é a esponja mais eficiente. As maiores esponjas que existem são as do tipo leucon, porque elas dão conta de capturar mais alimento, uma vez que tem mais coanócitos e que eles lidam com volumes menores de água, ok? Então, o que é que nós podemos concluir da ascon até a leucon? Que houve uma tendência para diminuir o átrio e uma tendência para aumentar o número de coanócitos. Elas foram ficando com mais coanócitos e lidando com menos água de cada vez e assim aumentando a eficiência na captura do alimento. Você já sabe o básico sobre como esponjas funcionam. Não é bonitinho saber como os bichos funcionam? Tem aluno que odeia zoologia, não tem motivo. É divertido saber como a vida do planeta funciona, como é que os bichinhos são. É bonito. Vamos agora ver como é que esse pessoal faz filhinho. E vamos começar dando uma olhada na reprodução assexuada. A reprodução assexuada pode ser por brotamento. O brotamento é uma reprodução muito simples e eficiente, rápida, bem eficiente. Surge um brotinho do lado da esponja, aí ele se solta, fixa no chão e deu origem a uma nova esponja. Simples e rápido. A reprodução por brotamento realmente é muito eficiente. Bom, é eficiente, gasta menos energia, é rápida, tem várias vantagens. Mas ainda bem que a gente não faz isso, né, meu filho? Porque imagine o drama, você está aí estudando, tentando construir sua vida, vai dormir, acorda, olha para o lado e diz, ih, estou brotando. Ia ser um problema se você simplesmente brotasse. Ia ser realmente calamitoso, dependendo da época de sua vida, se você brotasse involuntariamente. Ainda bem que não acontece com a gente, mas esponjas podem brotar. Além de uma reprodução assexuada por brotamento, existe também a reprodução assexuada por gemulação. Esse desenho que você está vendo aí é o de uma gêmula. A gêmula, na verdade, ela serve para várias coisas. É reprodutivo? Serve para reproduzir? Serve. Mas você vai ver que ela também é uma estrutura de resistência. E ela também serve para dispersar a espécie. Por quê? A esponja mais comum, a gêmula mais comum é a esponja de água doce. Está na água doce. Imagine uma época muito fria ou de seca. Então, muito frio ou seco, aí a esponja produz a gêmula. Só que o ambiente está hostil, aí a esponja morre. A esponja morre, mas a gêmula sobrevive. Porque note que ela tem essa carapaçazinha aí que protege as células que estão lá dentro. Veja, ela tem uma pequena abertura chamada micrópila e as células lá dentro que são os arqueócitos, que você já sabe, podem também ser chamados de amebócitos. Então, os arqueócitos estão protegidos por essa cápsula. O ambiente está hostil, está muito frio ou está seco, o rio está secando, a esponja morre, mas a gêmula permanece viva, em dormência. Aí, quando o ambiente melhora, a micrópila se abre e libera essas células chamadas de arqueócitos. No que a micrópila abre e libera os arqueócitos, pronto, agora novas esponjas podem se formar. Então, a gêmula é não só uma estrutura de resistência, como também ela acaba servindo como reprodução e dispersão, porque essas células podem ser carregadas pela água e se fixar em um local mais distante. Então, a gêmula é uma forma de reprodução assexuada, mas ela também é uma estrutura de resistência. A esponja morre, mas a gêmula permanece viva e pode liberar essas células depois para iniciarem novas esponjas. Tudo bem? Mas claro que a vida da esponja não é tão sem graça assim.
ela também faz uma reprodução do tipo sexuada. A maioria das esponjas são monóicas, como a gente, monóico, uma casa, ou seja, um corpo para o masculino, um corpo para o feminino, como nós. Então, digamos que essa esponja seja masculina, digamos que essa esponja seja a feminina. A esponja masculina vai produzir o espermatozoide e ele vai seguir o caminho da água. Ele vai sair pelo ósculo e vai entrar pelo poro de outra esponja. Sai pelo ósculo da esponja macho e entra pelo poro da esponja fêmea. Lá dentro, eu vou simplificar, porque o processo é um pouquinho mais complicado, tá? Mas lá dentro ele vai encontrar o gameta feminino. Olha aí a razão do amor dele, o gameta feminino. Então o espermatozoide fecunda o gameta feminino e disso gera-se uma larva. Olha aqui a larva. Desse encontro gera a larva. A larva sai seguindo o caminho da água. Ela vai sair pelo ósculo e vai procurar um lugar no chão onde ela vai se fixar, sofrer uma metamorfose e formar uma nova esponja. Então a história é essa. O espermatozoide sai da esponja macho, seguindo o caminho da água, sai pelo ósculo, entra na esponja fêmea, seguindo o caminho da água, ou seja, entra pelos poros, fecunda o gameta feminino. Aí gera uma larva. Essa larva sai, sofre metamorfose e origina uma nova esponja. Que larva é essa? A larva mais comum é a larva parênquimula, mas também existe a larva anfiblástula. Esse é o nome das larvas de poríferos. Essa foi nossa aula sobre poríferos, o primeiro filo animal que nós estamos vendo. Farei vídeo de todos, esse é apenas o primeiro, mas você já tem o vídeo de embriologia, que dá os nomezinhos, os conceitos básicos que nós vamos usar nessas aulas de zoologia. Mais uma aula gravada, gratuita, aqui no meu domingo à noite, né? Mas que eu estou gravando aí, fornecendo a vocês gratuitamente, porque o objetivo desse canal é esse: facilitar um pouco a informação para vocês, para que vocês entendam melhor os livros. Nunca se esqueça disso. Para aprender algo em profundidade, não é com vídeo. Vídeo é para lhe dar uma base. Quer aprender algo em profundidade, criatura? É livro. Vá para o livro. Valorize a aula dos seus professores. Preste atenção. Você é sucesso. Um grande abraço.